Olá pessoal, eu sou Paula Santana e no GPS Entrevista de hoje nós conversamos com a reitora Kelly Pereira e com o professor Marco Antônio, coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário Uniceplac, cujo maior pilar é a inovação no ensino e na aprendizagem. Reitora, professor, sejam muito bem-vindos. E eu vou começar com uma questão rápida. Quais são os desafios na formação acadêmica do estudante de medicina? Então, são muitos, né? A formação passa desde o desafio de ser voltada ao Sistema Único de Saúde, que no caso dos cursos nossos, o forte do Centro Universitário Uniceplac é a saúde. A gente precisa, isso é uma exigência regulatória, né? Portanto legal, de formar um profissional de saúde que seja generalista, que seja voltado para o Sistema Único de Saúde, que esteja atento às necessidades da comunidade local e da sociedade como um todo, que possa retribuir parte do que ele recebeu ao longo dos anos de estudo de volta para essas pessoas, né, que contribuíram para a sua formação, e que seja, ao mesmo tempo, antenado com as tecnologias disruptivas pelas quais nós estamos passando, né? Então, o excesso de informação, separar a boa informação, a que merece confiabilidade, da informação inútil ou que é apenas ruído, isso é um grande desafio. É um desafio também poder exercer a profissão diante de novas tecnologias, como por exemplo a saúde à distância, né? Como por exemplo a robótica, como por exemplo as novas tecnologias vacinais, ou as tecnologias para o combate ao câncer, envolvendo o sistema imune, né? Com alta especificidade e com a possibilidade de cura fantástica, gigantesca, e conciliar toda essa tecnologia à acessibilidade, né? Poder conseguir colocar o seu paciente numa mesa de cirurgia dessa de alta complexidade ou num tratamento muito caro, né? Então, são grandes os desafios. E diante desse cenário de inovação que a gente vem falando, quais são as habilidades que hoje o futuro médico precisa desenvolver dentro do seu centro acadêmico? As soft skills são talvez as habilidades mais necessárias, porque as demais nós vamos ensinar, mas a habilidade de comunicação, a habilidade de empatia, a habilidade de poder acolher, né? Dentro dos cursos da saúde, isso daí é fundamental, e isso nem sempre é tão simples de a gente transmitir, apesar de que a gente se esforça bastante. Os nossos cursos, e aí eu já vou falar do curso da medicina, são desenhados de modo que a gente dá atenção a essas habilidades que são chamadas de soft skills, mas que na verdade são muito difíceis, né? Não tem nada de soft. E então, paralelo às hard skills, né, que são as habilidades teóricas e práticas, né, mas de conteúdo e curriculares, a gente também ensina comunicação médica, a gente também ensina como se portar de forma ética em todos os contextos da profissão, e isso está dentro do nosso currículo, dentro da nossa matriz curricular, disperso de forma transversal, do primeiro ao último momento do nosso estudante. E eu acho que o que facilita o nosso contexto é porque, como somos uma instituição que temos vários cursos da saúde, a questão do trabalho multiprofissional. É você conseguir discutir em equipe, desde o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, o que aquele paciente, o que aquele momento, o que aquela decisão precisa de um trabalho coletivo. Então, eu acho que esse desafio no processo de aprendizagem dos nossos alunos, né, é tornar um profissional atento, não só à necessidade da sua própria profissão, mas o contexto como um todo. E quem sai ganhando é o paciente nesse contexto, né? Essa habilidade de se portar de maneira interdisciplinar, né, de ouvir
e se fazer ouvido de uma maneira educada, compreensiva, né, conectada, não apenas ao paciente, ao contexto que ele está ali, mas aos profissionais que o cercam, né. Eu diria que a habilidade de se portar dentro de um mundo sustentável, né, se preocupar com o meio ambiente, isso também é uma habilidade, ela pode ser aprendida, mas também é uma habilidade. Reitora, o centro acadêmico tem um forte relacionamento no desenvolvimento humano e social. Como que você desenvolve isso? Então, a gente tem que ficar bem atento em relação à questão de mercado, como que tá, o que se discute no mundo. Eu acho que a gente não pode pensar numa formação entre quatro paredes, né? O intramuros da instituição, porque ele é um ambiente protegido. O nosso aluno, ele de certa forma vai ser provocado e a gente vai também receber uma resposta dele dentro das coisas que a gente propõe. Quando a gente coloca o nosso aluno para o universo da prática fora da instituição, onde ele vai ter contato com o paciente, onde ele vai ter contato com a comunidade, onde ele realmente vai entender a proposta de ser responsável socialmente por aquilo que ele escolheu como profissão, e aí eu falo como todas que a gente atende lá, eu acho que o aluno passa a entender o que é uma aprendizagem significativa. A gente busca aproximar a prática desse aluno para ele entender qual é a responsabilidade que ele tem diante da profissão que ele escolheu exercer. Para isso, a gente utiliza de vários cenários, né? A gente utiliza da sala de aula, não só no formato... A gente não gosta mais da sala de aula tradicional, sabe? A gente busca uma sala de aula, como o professor bem colocou, disruptiva. Nós trabalhamos com metodologias ativas. Hoje, nós entendemos que não tem como dissociar o investimento tecnológico e criativo no ambiente da sala de aula, né? O nosso aluno, ele pede isso da gente. Hoje a gente tem meninos que entram na instituição com 17 anos, 18 anos, então eles já são naturalmente tecnológicos. Que é um grande desafio para a gente, né, como instituição. Primeiro, porque eles entram novos, mas os nossos professores não são tão novos, né? A gente tem ali um processo, uma construção que a gente precisa fazer com a comunidade acadêmica como um todo. Então, esses desafios, eles são para a gente, assim, o nosso pensamento estratégico diário, sabe, Paula? Porque falam sobre um óculos digital onde a gente tem realidade virtual aumentada, alguma coisa nesse sentido, uma tela anatômica em que a gente consegue aproximar ainda mais o nosso aluno daquilo que ele realmente vai encontrar no corpo dele, né? Naquilo que ele escolheu, no paciente dele. Então ele tem uma oportunidade de aprendizagem completamente diferente. Foi aquilo que nós comentávamos. Quando nós estudamos, a gente tinha um tipo de tecnologia ao nosso favor, né? Hoje, esses meninos têm um mundo à disposição deles e de forma muito rápida, né? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio como instituição, é estar preocupado com isso, antenado e também atento às questões da necessidade de mercado e da necessidade dos nossos clientes, que são nossos alunos. E muito se fala sobre inovação. Como que o Uniceplac atua nessa área? Eu vou começar a falar do ponto de vista da gestão, da reitora, e depois eu vou deixar o professor Marco Antônio falar, porque o ponto de vista médico do processo de aprendizagem, ele é muito interessante. Hoje nós temos 6 centros de simulação realística dentro da instituição, que a gente vai desde a criança, do bebê, até a pessoa, não vou chamar idosa, né, professor, mas a pessoa adulta. Então a gente trabalha com todas as fases. O que eu acho interessante quando a gente fala do processo de aprendizagem na área da saúde? Hoje, se a gente tiver que fazer uma palpação, se a gente tiver que pegar um paciente, a gente tem que pegar aquele paciente 30 vezes, 50 vezes, imagina o estresse que você está trazendo para aquela pessoa que está como um elemento de estudo ali. Então, a tecnologia, no caso da simulação realística, ela traz tudo de inovador. A gente tem eles odeiam que eu falo boneco, sabe, Paula? Eles têm uma terminologia para isso. A gente tem um boneco que só falta andar, porque ele fala, ele chora. Então a gente traz toda a perspectiva daquele aluno em relação ao paciente
de uma forma muito rápida. E a lacuna que a gente tem para esse aluno chegar até o hospital para atender esse paciente, ela é reduzida. Então, de forma muito antecipada, a gente consegue proporcionar ao nosso aluno uma aproximação do processo saúde-doença, de tomada de decisão, de diálogo em equipe, de uma forma muito mais próxima, muito mais real, sem necessariamente ter que utilizar, né, dos pacientes para isso. Mas aí eu vou deixar o professor apimentar um pouco mais essa discussão, porque ele tem a propriedade. Então, assim, respondendo um pouco da pergunta anterior, a simulação clínica, simulação médica ou simulação realística é uma das estratégias que a gente usa para aproximar o paciente do estudante de medicina desde o início. E com isso a gente consegue, uma das muitas maneiras de a gente dar um pouco iniciar precocemente a complexidade da medicina no estudante, e ele passa por vários momentos até ter um paciente verdadeiro na sua frente, né? Então, por que simular se a gente pode ter o paciente verdadeiro? Essa questão foi levantada 20, 30 anos atrás e hoje já está bem estabelecido que ter um centro de simulação e fazer a simulação é uma proteção para o nosso paciente verdadeiro, né? Que vai depois já encontrar um estudante num outro patamar de experiência, muito mais habilitado a atendê-lo de maneira correta, sem errar, né? Errar é humano, então vamos errar simulando e não errar fazendo no paciente de verdade. Isso deve ser fascinante para o aluno, essa oportunidade de unir a parte clássica, né, a medicina tradicional da sala de aula dentro desse universo. E me parece que lá dentro você tem um centro de realidade simulada. Como é que é isso? O nosso centro de simulação envolve múltiplas salas que são compostas de 3 ambientes. Né? Cada conjunto, digamos assim, tem uma sala onde a simulação acontece propriamente dita, uma sala de controle ao lado, onde um computador, um técnico e o professor vão se encontrar para fazer o script, né, o roteiro da simulação acontecer, e na outra extremidade o grupo de alunos que vai assistir a simulação, enquanto que 4 alunos daquele grupo vão praticar a simulação. E isso roda. Então, num grupo de 12 a 20 alunos, a gente traz numa tarde 3 ou 4 situações simuladas, de modo que todos vão participar. E todos vão assistir o colega numa outra situação. Após a simulação acontecer, é feita uma discussão que a gente chama de debriefing, que é o momento onde o aprendizado flui, porque nós vamos refletir sobre o que foi feito, o que poderia ter sido feito diferente ou a mais, né? Quais seriam os desfechos do paciente nessa ou naquela circunstância, mas tudo isso acoplado à teoria. Então, nós temos a depender do momento do curso, 1 ou 2 períodos por semana de simulação e de forma acoplada toda a parte teórica que está sendo vista 1, 2 semanas anteriormente é reproduzida naquele momento de prática simulada. E então a gente tem essa finesse de o curso andar sempre em paralelo com as demais facetas ali. Hoje eu falei teórico apenas para que todos entendam, mas hoje a gente chama de cognitivo, o que antes a gente chamava de teórico. Então as disciplinas, que agora também o nome correto é componente curricular, elas são totalmente concatenadas, de forma lógica. Então nós temos a simulação médica acontecendo de forma paralela e sempre acompanhando. Temos uma inserção na comunidade, que é um outro eixo de disciplinas, a gente chama eixo, são grupos de disciplinas que são organizados de forma longitudinal, do 1º ao 8º períodos, e do 9º período em diante, até o 12º período, a gente tem o estágio curricular obrigatório em regime de internato. No passado apenas chamado de internato.
Sim, a vivência é fundamental na formação desse jovem. E como são as oportunidades de estágio? Se quiser responder, não, a gente vai junto, pode começar. Nós estamos desde cedo hoje lidando com estágio, eu e a professora Kelly, então estamos bem antenados. A questão é simples, a gente segue estritamente as diretrizes curriculares nacionais, que em 2014 foram renovadas e que estão para ser mais uma vez renovadas agora, talvez até o ano que vem, pelo MEC. Nessas diretrizes, nós temos bem definido onde que os nossos estudantes têm que estar. Eles têm que estar um percentual grande em urgência e emergência e um percentual um pouquinho maior ainda em medicina e saúde da comunidade. Lá com o centro de saúde, com as áreas básicas, fazendo promoção à saúde. E tem que estar o restante da carga horária, onde tradicionalmente a gente já imaginava que eles estariam nos hospitais, nas clínicas, nos ambulatórios, nas consultas. Então a gente parte daí. E aí a gente tem aluno, estudante distribuído em diversos cenários no Distrito Federal inteiro e fora também do Distrito Federal. Nós ocupamos os hospitais da rede, tanto da Secretaria de Saúde do Distrito Federal quanto do IGES, ocupamos os centros de saúde, a sua vasta maioria próximo do nosso campus, que fica no Gama, mas ocupamos também os CAPs, temos convênios com hospitais privados, vários hospitais privados, poderia citar alguns, mas para não deixar nenhum de fora, enfim, nós temos uma grande rede de campo de estágio. Hoje não é mais só no hospital. E a gente tem a oportunidade, porque o nosso aluno, estágio, o marco dele é do 9º ao 12º. Mas as atividades práticas que a gente também entende que precisam de campo, que precisam de cenário, elas iniciam ali no 5º, professor? 4º? Com o paciente real iniciou no 5º período. 5º período, Mas com o paciente simulado, desde o 1º período a gente... E aí, o que eu acho que é interessante, A gente tem a oportunidade de trabalhar todos esses cenários que o professor colocou, mas a gente também se sente no compromisso de devolver para a comunidade que a gente está inserido aquilo que a gente está se propondo a fazer, que é assistência, Então, dentro da nossa própria instituição, nós temos um ambulatório. Esse ambulatório, ele atende algumas especialidades. Professor, o senhor consegue... Cerca de 14 especialidades 14 hoje. especialidades. Então, a gente consegue abrir a porta da instituição para que a comunidade receba esse tipo de assistência. Hoje a gente tem um consultório oftalmológico de ponta, a gente trabalha inúmeros, como a gente colocou as especialidades, mesmo as pessoas conseguem ter o acesso à saúde de uma forma mais prática, Nós temos um excelente relacionamento com a Secretaria de Saúde, então faz com que a gente se ampare, que a gente se ajude, A gente, na nossa função como instituição e responsável socialmente pelo local onde a gente está, ofertando também para o nosso aluno a possibilidade de, dentro da nossa instituição, fazer um atendimento a um paciente que precisa. E com toda essa interatividade, como o centro acadêmico se coloca diante das necessidades da comunidade? Existe um atendimento, um relacionamento nas áreas onde vocês atuam? Com certeza. Isso, aqui a gente está com foco na medicina, Paula? Mas, por exemplo, hoje a gente tem mais de 12 ONGs de cães que estão conosco sendo atendidos pelo nosso hospital veterinário. Então, assim, existe um cenário muito mais amplo de assistência que a nossa instituição preza, porque a gente precisa entregar para o nosso aluno aquilo que ele escolheu. Então, se ele escolheu ser médico veterinário, a gente tem que criar uma oportunidade para que ele faça isso. Se ele escolheu ser engenheiro, se ele escolheu ser arquiteto, a gente também atua dessa forma, A medicina, ela tem um outro universo. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia que necessariamente precisa ser aplicada, O processo de assistência, a inserção da medicina, ela é completamente diferente dos outros cursos, e são 22 anos, Paula. A gente está fazendo medicina há 22 anos. É muito tempo, Sim.
E a tecnologia, então, tem um papel fundamental na formação dos seus médicos, né? A gente começou com as tecnologias que trabalhavam os eixos básicos ali, né? A gente começou com a anatomia, onde a gente entendia a necessidade de trazer para o aluno uma oportunidade diferente de aprendizagem. E aí, conforme o cenário foi se estabelecendo, a gente entrou com o Centro de Simulação Realística. Quando a gente fala de tecnologia, se vocês um dia tiverem oportunidade, a nossa instituição hoje ela tem uma sala de aula tecnológica, né? O TBL e o PBL, mas o TBL, né, professor, ela trabalha um ambiente de protagonismo do aluno, um ambiente de aprendizagem que a gente fala de tecnologia também, se a gente não tivesse toda a intermediação, né, professor, de ferramentas, de softwares, de uma série de elementos que contribuem para o processo de aprendizagem do aluno. Então, foi um caminho, né, quando a gente fala de 22 anos, a gente tem um discurso tão legal, né, uma proposta tão legal de trabalho, a gente tem que olhar para o caminho que a gente foi construindo. Também aprendemos muito conforme a tecnologia vai mudando. Hoje todo mundo fala de inteligência artificial, então a gente já está se preparando. Como que a gente vai trabalhar inteligência artificial no currículo da medicina? A gente já tem ali mais ou menos um cenário. Então é aquilo que eu coloquei no começo, a gente tem que estar atento às propostas e inserir o nosso aluno dentro desse contexto. Professor? Então, nossa grande modificação pedagógica e tecnológica aconteceu em 2017. Com a mudança da matriz. Com a mudança da nossa matriz. Nossa matriz passou a ser uma matriz muito moderna, totalmente baseada em metodologias ativas. Então, essa vertente da andragogia, né, que é a pedagogia de adultos, diz que o ensino tem que ser baseado em problemas para ser significativo. Então, são problemas reais que a gente discute desde o primeiro dia de aula, né? Problemas envolvendo sempre um paciente, ou uma situação da comunidade, ou uma situação de um hospital, mas que possam carrear os objetivos pedagógicos, né? Então, mesmo que a coisa seja muito básica, mesmo que o estudante está lá vendo um conteúdo de bioquímica, por exemplo, mas a condução se dá por meio de um problema de um paciente que teve um diabetes, que teve lá a sua bioquímica alterada. Então, esse momento foi o marco que nós viramos a chave para um curso mais moderno no sentido pedagógico. E à volta de toda essa modernidade pedagógica foram incorporadas as tecnologias. E aí nós passamos a ter muita tecnologia naquilo que era ultra tradicional, que é o ensino da anatomia, né, da embriologia, da histologia, que lá a gente chama de morfofuncional, mas sem deixar o tradicional. Então lá nós continuamos tendo o ensino por meio de peças anatômicas, né, que é o ser humano que compartilha conosco o seu corpo e que a gente tem o maior respeito, né? E que a gente mantém, então, talvez das universidades privadas que tem medicina, nós somos uma das que tem um maior acervo, né? de peças anatômicas e do cadáver, né? Mas aliado a isso, a gente incorporou tecnologia. Então, nós temos software que faz dissecção virtual, que é totalmente touchscreen, que a gente pode ensinar em grandes telas gigantescas mesmo, para que os alunos acompanhem. O professor faz altas demonstrações, né, fisiológicas, inclusive, porque a gente pode dar movimento ao que antes era estático. E um terceiro foco aí é a realidade virtual e aumentada. Então nós temos os óculos de realidade virtual, que a gente coloca o aluno dentro, muitas vezes, do coração batendo, dentro, sabe? Ele tem uma visão 3D completamente... deixa a gente maravilhado, sabe? Como eu falo, se eu tivesse tido esse curso, né, uma coisa assim deslumbrante. E paralelo a isso, então, a gente insere o professor
que vai escolher qual dessas metodologias usar para cada momento. E isso é um primeiro momento tecnológico ali logo no início do curso, mas a coisa continua. A professora falou que a gente substituiu as salas de aula com cadeira, né, aquela cadeira tradicional, por estações de trabalho, que é a sala de aprendizagem baseada em equipes, né? A gente usa muito a sigla TBL, porque vem do inglês, né, Team Based Learning, que basicamente o aluno que participa em grupos da solução de um problema que a gente dá antecipadamente para ele ler, e a gente tem uma tecnologia por trás, porque é preciso que a gente acompanhe em tempo real as respostas do grupo aos vários enfrentamentos ali que vão sendo impostos a ele para a solução do problema. E essa resposta do grupo, então, é acompanhada por um software que, em tempo real, cada aluno recebe lá o seu computador, né, um Chromebook, que faz com que ele possa se comunicar diretamente com o professor. E isso, ao final das contas, traz um ganho muito grande, porque nada é estático, o aluno não fica só recebendo a informação, assistindo uma aula. Tem um momento da preleção do professor e depois um momento de novo em grupo da solução de uma receita, ou de uma prescrição dentro de um hospital, ou de um pedido de exames, ou de uma descrição de uma cirurgia, sabe? Ou casos clínicos mais complexos que a gente tem que dar soluções complexas, né? Então, isso é a finalização. Essa é a sala de aula hoje, sabe? E temos a sala de aula PBL, né? Que é a aprendizagem baseada em problemas, que o aluno é que traz o seu ensinamento e passa para os demais alunos. Grupos de 10. E eu acho que o que eu queria complementar aqui na fala do professor é que o nosso desafio é que essa sala de aula extrapole a própria sala de aula, né? Que o aluno saia da instituição com uma sala de aula no seu celular. Então, hoje nós temos ferramentas onde o nosso aluno consegue tanto ter na palma da sua mão aquilo que o professor desenvolveu, quanto possa fazer sua pesquisa, possa introduzir um processo de simulação, que ele possa preencher questões. Os atlas anatômicos. Então, assim, a gente tentou extrapolar para além da sala de aula também a utilização de tecnologia. Os nossos alunos, eles estão muito bem colocados no mercado. Temos inúmeros exemplos de pessoas que são representantes da ponta mesmo, que estão lá fazendo e acontecendo como líderes no mercado. Os nossos alunos não têm nenhuma dificuldade de serem aprovados nos concursos de residência médica, que vão ser um grande funil ao final do curso, né? Lá, novamente, nós temos uma outra seleção que talvez seja mais concorrida do que a do próprio vestibular. E os nossos alunos estão sempre à frente nesses resultados, temos bastante sucesso nisso, e no hoje, no médio e no longo prazo, eu tenho certeza de que eles vão estar ainda melhores, né? Porque a gente está se aperfeiçoando cada vez mais, isso é natural, e com ferramentas cada vez mais modernas sendo incorporadas ao nosso arsenal pedagógico, né? Eu vou além. Quando a gente fala de extrapolar a sala de aula, nós temos convênios com outros países. Então, por exemplo, hoje quando a gente dialoga um projeto de pesquisa com Portugal, por exemplo, a gente consegue aproximar o aluno de uma outra realidade, de utilizar outros cenários de aprendizagem. Então, assim, a internacionalização hoje para a instituição, ela amplia o horizonte do nosso aluno, né? Então, a gente está falando aí de pesquisa com o Canadá, Universidade de McGill, né? Na Universidade de McGill. Então, assim, a internacionalização também auxilia nesse processo, né, de ampliar o horizonte do nosso aluno e trazer novas perspectivas para ele. E você considera que todos esses atributos, professora e reitora, são os diferenciais do Uniceplac?
Eu acredito que hoje o que a gente tem de maior diferencial para as outras instituições, além de uma matriz curricular extremamente inovadora, problematizadora, diversificada, nós temos um arsenal que vem por meio da tecnologia na simulação realística e o que eu fico mais encantada com tudo que a gente faz ali é que, pareado a parte de sala de aula, aprendizagem, simulação, a gente tem o paciente dentro da nossa escola, né, contribuindo para o processo de aprendizagem. Então, o nosso aluno, ele tem a sala de aula, o conteúdo, ele tem a máquina para ele treinar e ele tem a pessoa para vivenciar aquilo que ele está aprendendo. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, é olhar para dentro, para o nosso aluno, mas provocar no nosso aluno uma visão para fora, uma visão de mundo, uma visão de mercado e fazer com que isso tenha total significado para ele, tanto no setor privado quanto no setor público, porque o nosso aluno sai da nossa instituição vivenciando as duas situações e podendo escolher o que ele quer fazer. As maiores colocações de residência são nossas, então assim, a gente realmente tem um diferencial bem bacana no que tange ao curso de medicina que a gente oferece. E para finalizar essa conversa fascinante, eu sabia que seria, me digam qual a mensagem, qual o recado que vocês dois, reitora, professor, deixam para os pais e alunos que começam nessa jornada com vocês. Estudar e almejar ser o melhor. Estudar como forma de libertar-se, né, de um estado que pode melhorar bastante e que pode ser o seu futuro brilhante. O recado que eu deixo é buscar o sonho, né? Se tem a pretensão de ser médica, de ser médico, buscar esse sonho através do estudo. Nós estamos aqui para ajudá-los, né? Nós estamos aqui para acolhê-los. Esse é o recado que eu dou. Não deixar de lado o sonho, buscar e alcançá-lo. Paulo, nosso fundador, aos 58 anos de idade, começou o propósito dele de trabalhar a educação superior. E o grande lema, né, a grande fala que ele trazia, porque ele não é mais vivo, ele colocava que a instituição dele transformava vidas por meio da educação. Eu acho que esse é o nosso grande propósito. A gente acorda todo dia para fazer diferença na vida das pessoas. Como? Eles sonharam ser alguma coisa e a gente facilita, a gente intermedia todo esse processo. Então, o grande recado que eu deixo para as famílias, para os alunos, é que vale a pena fazer diferente. A educação superior hoje, infelizmente, é uma minoria que tem essa possibilidade, né? Mas nós, como instituição, estamos preparados para receber qualquer um que deseja realmente fazer diferença na sua vida e na profissão que deseja para a vida. Né? Então, nós nos colocamos de portas abertas e com a certeza que de 37 anos de funcionamento entregamos um processo de ensino-aprendizagem de excelência, de grande qualidade. Fascinante! E aí, temos vestibular pela frente? Temos sim. Dia 8 de junho é o nosso vestibular de medicina, né? E temos aí também um grande período de captação para todos os outros cursos que a gente tem dentro do nosso portfólio. São mais de 23 cursos de graduação. É isso, reitora, professor, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Foi esclarecedora essa conversa. Tenho certeza que muitos pretendentes à medicina ficarão animados. Boa sorte e temos um vestibular pela frente. Desejo sucesso a todos vocês. A gente agradece o espaço, agradece a oportunidade e deixa aqui o nosso grande abraço para as pessoas que vão nos ouvir. É isso, pessoal. Esse foi mais um GPS Entrevista. Eu sou Paula Santana e até a próxima.